Graça e paz a todos, graça e paz a todos, um bom dia. Estamos de volta aqui para continuar com os nossos vídeos, nossas lives, né? Nós deixamos gravados aí e continuar aí a jornada no Salmo 23, tá? Um salmo interessante, muito, digamos assim, conhecido, mas nós não sabemos se as pessoas se preocupam com uma interpretação deste salmo, tá? Antes de iniciar aí, eu gostaria de dar pelo menos 2 dicas para você que quer aprender a palavra. Primeiro é dedicação. Dedique o seu tempo, dedique a sua vida, gaste tempo em oração, conversando com Deus. O segundo é investimento, tá? Investir na sua vida, sempre que você puder. Hoje nós temos literatura muito cara, mas sempre que puder, invista na sua vida para você aprender as Sagradas Escrituras. Antes eu gostaria de começar lhe contando uma coisa aqui para fundamentar isso. Uma certa vez, uma irmã pegou, lendo um livro grosso, eu acho que era a Teologia Sistemática de Strong, eu tenho ela ali, tá? E ela disse o seguinte assim: pastor, eu pensei que esse seu conhecimento vinha do Espírito Santo. Eu falei: olha, minha irmã, deixa eu lhe falar uma coisa, deixa eu lhe ensinar uma coisa. A própria Bíblia nos ensina a estudarmos as Sagradas Escrituras, né? Existe muito texto, Salmo 1, versículo 2, que assim: antes medita de dia e de noite. Há uma necessidade de a gente meditar nas Sagradas Escrituras. E veja só, o Espírito Santo, ele tem um papel importante. Quando nós lemos a Bíblia é o único livro que o autor está presente para nos ensinar, tá? Mas o Espírito Santo é aquele que dá os relampejos, as direções. Ele não vem ensinar tudo que diz respeito a uma interpretação de literatura. E vejam só, a Bíblia é a palavra escrita, é o Logos, tá? Então, qual a maneira de Deus iluminar o teu coração, de Deus revelar, tá? Se bem que eu não gosto muito da palavra revelar, porque tem gente que quer trazer sempre novas revelações da Bíblia. A Bíblia ela já foi revelada, ela precisa ser interpretada. Então o nosso trabalho é interpretar, como eu falei antes, aproximadamente do autor, para a gente poder entender. E isso existe regras e métodos, tá? O Espírito Santo tem seu lugar, entenda aí. Então a Bíblia, que é o Logos, que é a palavra escrita, quando você lê, você vai receber o rema. Deus vai lhe dar o rema, que é essa iluminação na sua mente, ou de certa forma é uma revelação na sua mente, tá? Então, pastor, mas Deus pode iluminar, revelar, sem a gente estar lendo a Bíblia? Pode, são casos específicos, tá? Não queira a Bíblia como algo em que você está apenas lançando sorte, tá? Tem gente que não lê a Bíblia e quer que Deus fale com ele do seguinte jeito: ele pega a Bíblia e abre, Deus vai falar comigo. Dizem que um irmão só usava dessa forma. Um dia ele abriu a Bíblia, quando ele abriu o texto era: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso.
E estou brincando, Jesus, e fechou a Bíblia. Então não é assim. A Bíblia você precisa ler de forma sistemática, tá? Sempre que puder, mas uma dica aí, explore um assunto. Por exemplo, você vai estudar sobre oração, pega todo o material que diz respeito à oração, vai fundo. Quando olho rede social, quando eu vou aos meus estudos, eu só gosto de entrar assim, de forma sistemática. Cuidado com a visão secularista que nós temos. Hoje, as redes sociais, ela lhe ensina que você tem que gravar um vídeo 30 segundos. Os rios, né? 30 segundos. Mas a mentalidade do cristão não é essa. A mentalidade do cristão é que ele tem que se aprofundar, ele tem que tentar esgotar o assunto para ele aprender. Então eu disse então essa irmã me pensou que tudo que eu sabia foi o Espírito Santo que me deu. Lógico que ele é o maior professor, tá, querido? Então você está vendo aqui, ó, esses livrozinhos aqui. Isso aqui é uma estante pequena, cheia de livros. E tem outros livros espalhados aqui em gaveta, porque aqui tudo está sendo improvisado, tá? O local onde eu gravei na igreja, o local. E nós estamos fazendo ali uma pequena casa pastoral que vamos colocar uma laje, então vou ter um ambiente propício para isso aqui, tá? Só para a gente gravar e melhorar cada dia, né? Agora que nós estamos aprendendo mesmo, entrando aqui no ramo. Então o Salmo 23, versículo 2, ele diz assim: ele me faz repousar em águas tranquilas, né? A primeira parte do Salmo, eu falei, do versículo 1 a 4, está aqui em cima, que fala sobre a vontade de Deus. Tá? Ele me faz repousar em águas tranquilas e guia mansamente, e me conduz às águas tranquilas e guia mansamente a minha alma. Então, esse segundo versículo, eu quero falar de três coisas: o que ele faz, onde ele faz e como ele faz. Então, a primeira coisa, o que ele faz? Ele me faz repousar, tá? Ele me faz repousar. Então, é interessante que a ovelha, ela só descansava de forma mais tranquila quando sentia o cheiro do seu pastor, tá? Então, a sua presença era e é indispensável para que aquela ovelha tivesse um sono tranquilo. Olha só que interessante. Então, a presença do pastor, o relacionamento com o pastor, a intimidade com o pastor, fazia e faz com que a ovelha ela fique mais tranquila, tenha um sono mais tranquilo, tá? E isso, como a gente pode aplicar para os dias atuais, para o nosso relacionamento com as ovelhas, tá? Então, as ovelhas que mais se chegam ao pastor, que mais se relacionam, são os que mais bebem do seu discipulado, do seu ensinamento, tá? Então, ela precisava sentir o cheiro. Inclusive, a ovelha, ela só dorme no mesmo lugar, sabe? Ela tem umas características interessantes, ela só dorme no mesmo lugar, ela não fica mudando de lugar, tá? Então hoje nós temos pessoas que têm ovelhas que não têm essa característica, tá? Como certos crentes nunca nasceu de novo, aí eles ficam mudando de lugares. Segunda é a Assembleia, terça Universal, quarta quadrangular, quinta presbiteriana, sexta Congregação do Brasil, né? Sábado Deus é Amor, domingo e assim sucessivamente. Ele não tem convicção. Quando nós nascemos de novo, nós mudamos de vida e a gente tem convicção daquilo que a gente é, tá? O que ele faz, né? O que ele faz? Segundo, onde ele me faz repousar? Isso é o trabalho também de Deus e do pastor. Ele me faz repousar em verdes pastos, ou em pastos verdejantes,
tá? Significa um local apropriado, com uma pastagem verde, um local onde encher os olhos das ovelhas, tá? Então, o pastor, todo pastor, já aplicando aqui, né? Todo pastor que se preza, ele tem um pasto novo, ele tem o que ensinar, né? As ovelhas observam o seu trabalho, entendeu? Ele tem um investimento, né, nos seus estudos, no seu crescimento. É tão interessante, querido, quando alguém vai falar de Bíblia, só pelo fato de a gente ver ela ler, a gente já sabe se ela é familiarizada com a Bíblia. E muitas vezes, através das suas palavras, nós captamos se ele é um bom leitor. Quem é um bom leitor de Bíblia e livro, no momento em que você fala de um livro, a pessoa já sabe, entendeu? A pessoa já conhece, tá? Então, ele me faz repousar, tá? E aí a ovelha se sente tranquila porque o pastor o leva para um lugar de repouso. E o que é mais interessante que eu falei ontem é que esse pastor, ele dorme na porta do aprisco, lá do local onde eles vão dormir, você passando tranquilidade, tá? E as ovelhas, tem mais uma coisa interessante que eu quero falar sobre as ovelhas. Ela não come, ela só come na mesma manjedoura. Tá? Então ela pega esses costumes de comer na mesma manjedoura. Mais uma vez, isso fundamenta, tá? Isso nos traz uma lição de que ovelhas, elas devem se alimentar num só lugar. Tá? Por exemplo, quando pessoas me perguntam sobre o dízimo, onde eu dou meu dízimo? Eu dou meu dízimo onde eu quero, eu faço o que eu quero. Não é assim, querido. O dízimo ele era levado ao sacerdote, era administrado por ele, e você dá onde você se alimenta, tá? Não é o nosso caso aqui, mas só. Então, a terceira coisa, como ele faz? Ele conduz as águas tranquilas, tá? Como é que o pastor conduz as suas ovelhas? Pela sua voz, entendeu? A voz é um elemento de autoridade que faz a ovelha ser conduzida. O pastor não precisa estar batendo, o pastor não precisa estar ferindo. Aliás, uma ovelha rebelde, tá? Como eram os costumes com uma ovelha rebelde? O pastor quebrava a perna dela, uma ovelha rebelde, mas após quebrar a perna dela, ele era responsável por todos os cuidados dela. Colocava no colo, colocava no ombro e trazia de volta, entendeu? Enquanto aquela ovelha não pudesse andar novamente, o pastor tinha um trabalho de fazer com que sarasse aquelas feridas. Esse é o papel do pastor que cuida, tá? Então as ovelhas também elas são indefesas e é preciso alguém que esteja conduzindo, instruindo, tá? Direcionando. Essa tranquilidade ela é muito importante porque uma ovelha ela é capaz de fazer com que todo o rebanho fique perdido. Todo o rebanho se disperse. Tá? Então, nesse amor, nessa experiência, entendeu? O pastor vai agindo de tal maneira que as ovelhas se sintam seguras. Tá? Então veja só, nós estamos no versículo 2, dentro da bondade de Deus, tá? O que o pastor faz com as suas ovelhas, tá? Ele age dessa maneira. Então, queridos, aqui fica algumas dicas da nossa parte. As pessoas às vezes elas acham difícil
aprenderem Bíblia, mas Bíblia é uma dedicação, é uma história, tá? Quando você começa a dirigir um carro, ou entra no carro pela primeira vez, aí o instrutor lhe diz tanta coisa, aí muitas pessoas dizem, meu Deus, será que eu vou aprender? E com o tempo e pela repetição, tá? Então a repetição ela faz com que você memorize e aquilo vai se tornar fácil. Então hoje você pode achar difícil aprendendo as Sagradas Escrituras, mas se você tiver uma dedicação acirrada, com o tempo você vai estar apto. Quando alguém abrir um texto, você, entendeu? Ou quando lhe der uma oportunidade para falar, você já está apto para fazer aquilo. Então depois que você dirige, que aquilo armazena no seu cérebro, aí fica muito tranquilo. Você faz as coisas, né? Sai no carro sem às vezes perceber as inúmeras ações que você fez ali dentro daquele carro, tá? Então eu sempre gosto de incentivar as pessoas a estudarem a Bíblia, tá? Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, cuidado. O mundo de hoje está cheio de modismo, entendeu? As pessoas falam muitas coisas que a Bíblia não diz. Isso é que é uma verdade. E uma nova geração aí querem nortear a igreja, querem dar voz de comando à igreja, entendeu? E que não tem estudo das Sagradas Escrituras. Tem gente que quer discutir as coisas espirituais, nunca leu a Bíblia nenhuma vez, entendeu? Que moral uma pessoa tem para estar numa rede social ou em qualquer lugar para estar criticando aqueles que servem a igreja, entendeu? Só pode discutir, querido, quem na verdade se dedica ao estudo das Sagradas Escrituras, tá? A aplicação de hoje é o seguinte, tá? Tenha um relacionamento profundo com Deus e com o seu pastor, porque esse relacionamento faz com que eles sintam o seu cheiro, entendeu? Esse relacionamento faz com que a intimidade se estreite e aí fica mais fácil, tá? Essa familiaridade entre pastor e ovelhas. Que você possa ter um dia abençoado, entendeu? Se puder compartilhar para nos ajudar aqui, amém. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo a vida desta pessoa que ouviu esse vídeo e que abençoa a sua vida, abençoa a sua família, os seus negócios e onde estiver, nós determinamos a bênção de Deus e a graça sobre a sua vida. É isso que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Tenha um dia abençoado.